Fale, meus amigos, Marcelo Pilon chegando. Excelente sexta-feira a todos. Pitaco do Pilon aqui no Caipira da Imprensa. E aí, recuperados do pós-Brasileirão? Você que festejou, você que pensou aliviado, afinal o seu time permanece na Série A, você que está lamentando, afinal o seu time caiu, o seu time sofreu, enfim, tem coisas que só acontecem com os sentimentos de futebol, né? Os sentimentos de futebol, você tem os sentimentos 8 a 80, né? E isso que deixa o futebol cada vez mais mágico. Bom, gente, os meus pitacos a partir desses próximos dias, nós vamos avaliar cada um dos times, desses 20 times que participaram da A1. Então, nós separamos por partes, né? Como dizia já o outro. Então, hoje nós vamos falar sobre os rebaixados do Brasileirão Série A, 20º colocado América Mineiro, o 19º o Coritiba, 18º Goiás e 17º Santos Futebol Clube. Bom, começando, tá? Tem algumas particularidades de três times aqui. Tanto América quanto Coritiba quanto Santos, você tem rivais na própria região, no próprio estado, que puxaram a régua um pouco mais para cima. É isso que aconteceu com o América Mineiro. Rivais do América em Minas Gerais. Você tem o Cruzeiro que se tornou SAF, você tem o Atlético Mineiro que se tornou SAF, o Atlético agora tem um estádio próprio, antes o Atlético mandava os jogos no Independência, que é o estádio do América, e muitos contestam em relação a, falando especificamente do América, que o América tem uma estrutura muito boa, tem um estádio bom, tem centro de treinamentos bom, tem um patrimônio muito grande em Minas Gerais, teve grandes jogadores do time, teve Mastriani, teve Benítez, teve diversos jogadores, porém faltou o América fazer pontos, né? Então, muitos contestam que o América era um time que jogava muito bem, mas acabou não realizando pontos no campeonato, somente 24 pontos, isso aí acabou prejudicando, mas muitos entendem que o América é um time que pode sim voltar para a Série A1 em breve, por toda a estrutura que ele tem, né? Então, um clube empresa bem estruturado, no campeonato de 20, onde acaba caindo 4 times, então você tem sempre um time estruturado que acaba caindo. Situação do Coritiba, o Coritiba fez 30 pontos no Brasileirão. O Coritiba tem essa questão da rivalidade com o Atlético Paranaense, mas eu entendo que o Coritiba, tanto o Coritiba quanto o Goiás, eu acho que pesou muito a questão do orçamento, né? Então existe uma diferença entre cotas de TV para os times grandes, os times tradicionais. Entendo que o Coritiba foi um time que ganhou pouca cota, automaticamente você tem baixos investimentos. Ocorreram tanto nos times rebaixados muita troca de treinadores. Então eu entendo que o Coritiba teve essa transição de treinadores que acabou prejudicando e muito o Coritiba, por mais que tiveram alguns jogadores de nome, jogadores que podem arrumar posição no mercado, faltou para o Coritiba, sobretudo no Couto Pereira, se impor como um time que mandasse nos jogos em casa, mesma coisa do América no Independência. Então o Coritiba foi uma soma de investimentos com também desempenhos em casa. Goiás que terminou em 17º com 38 pontos. O Goiás, que sempre revelou bons jogadores, eu acho que o Goiás tem uma posição também territorial complicada. É um time do Centro-Oeste, é um time que tem uma certa dificuldade em termos de deslocamento, é um time que no campeonato regional existe uma diferença muito grande em relação ao desempenho dele em estaduais, quanto ao desempenho nos campeonatos nacionais. Então você tem toda uma dificuldade que o Goiás tem em relação ao desempenho do brasileiro. Sem contar que com baixo investimento, você tem um orçamento bem mais baixo em relação aos grandes clubes, o Goiás com todo esse cenário tem uma dificuldade. Então geralmente o time do Goiás é um time de formação, né, de jogadores, pode ser que dê certo para alguns jogadores, e realmente tem alguns jogadores que vão para o mercado, tem uma grande possibilidade de crescer em outros clubes. Então, a situação do Goiás soma investimentos com a regionalidade, né, entre aspas, né,
dessa palavra, né, que eu estou fazendo essa palavra informal, né, com o desempenho dentro de campo do Goiás. Então, tanto o América Mineiro, quanto Curitiba, quanto o Goiás, existe uma questão de orçamento e existe essa questão de região, os concorrentes, né, no próprio estado, que tem isso, e o Goiás, além de tudo, o Goiás cai para a Série B e vê um dos seus rivais de estado, o Atlético Goianiense, voltando para a Série A do Brasileirão. Enfim, esse é o cenário dos 3 últimos colocados. E o Santos? O Santos vai merecer um pitaco especial e individual. O time do Edson, o time do Pelé, com todo esse ano que aconteceu do Santos, o Santos especificamente é assunto para amanhã no Pitaco do Pilon. Aí eu vou fazer um pitaco duro e sem dúvida nenhuma, afinal, Santos tem que ter uma análise específica, com todo respeito a Goiás, Curitiba e América, que sempre já passaram, né, por essas situações de Série A, Série B. O Santos foi o primeiro rebaixamento de sua história e aí é tema para amanhã. Tá ok, amigos? Abraço a todos, excelente sexta-feira e até amanhã com o Pitaco do Pilon falando sobre o rebaixamento do Santos Futebol Clube. Abraço a todos.